meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sattler César. Estamos gravando as aulas da matéria Teologia Bíblica 2. O que é teologia? Teologia é que estuda as causas, os porquês, né? Aqui nós estamos estudando as culturas, os usos e costumes das culturas hebraica, judaica e dos países onde Israel viveu no Egito, viveu sob domínio dos assírios, né, o reino do norte, domínio dos babilônicos, a cultura medo-persa, greco-macedônica, romana. Então, essas principais civilizações que influenciaram, porque a Bíblia foi escrita nesse período. A Bíblia foi escrita por um homem que estudava no Egito, que estudou no Egito, chamado Moisés. Estudou ele era inteligente, sábio em toda a ciência do Egito. E foi escrita por vários personagens, né, até chegar em João, o discípulo que era pescador, foi o último escritor, no ano 96, mais ou menos, quando escreveu o Apocalipse no reinado de Domiciano. Então, temos que estudar, levantar essas culturas para saber o porquê das coisas. Quando a gente lê alguma coisa e não sabe entender, é preciso então estudar a teologia. Lembrando que nós falamos aqui pela ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, um ministério fundado pelo pastor Abraham Robson Ferreira, mais de 30 igrejas em vários países, em vários continentes. Também pelo seminário da ADEF, que é o CEC, Centro de Excelência em Educação Cristã. Também pelo nosso seminário fundado no Brasil em 1992, que é o Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nosso objetivo é estudar a Bíblia. A gente fala teologia, mas nosso foco é Bíblia. Nós não estamos preocupados muito com logias, não. Estamos querendo saber de Bíblia. E estamos estudando essa matéria aqui, na aula passada, falando de cereais, falamos da cevada, do centeio, da espelta. E citamos também favas e lentilhas, que são leguminosas. E dois temperos, que é o endro e o cominho. Hoje vamos entrar no preparo da terra. A aradura, né? Como é que era feito aquilo ali? Logo depois de aradura tinha semeadura, depois tinha colheita, depois tinha debulha, né? Vamos estudar então isso aí. A aradura, a palavra aradura vem do hebraico harish. Harish aparece 3 vezes no Velho Testamento, apenas em Gênesis 45, Êxodo 34, 1 Samuel 8. Tem a ver com arado, né? Aradura. Êxodo 34, 21. 7 dias descansarás na aradura e na seca. Então tinha que descansar. O 7º dia era o dia de descanso. No 7º dia não tinha negócio de colheita, nem tinha negócio de arar nada, tinha que parar. E na semeadura é a palavra zará, vem de semente, né? Zera quer dizer semente. Então aparece a palavra, o verbo zará, com essas 3 consoantes, zain, resh e ain, 227 vezes no Velho Testamento. Sendo que só de descendência são mais de 160. A tradução foi mais de 160 vezes como descendente, como semente mesmo de semeadura, só 40 vezes. O arado, o próprio Jesus disse lá na frente, né? Ninguém lança a mão do arado e olha para trás. E a pessoa pensa que a pessoa está olhando para trás aí por uma questão de desistência, né? A necessidade de concentração ali é para empurrar com força o arado e cavar o suficiente o solo atento à frente em pedras, em seixos, que poderia ter a trajetória do arado. Então o foco aí, quando está falando desse assunto aí, está falando daquele arado, né? Como é que era o arado feito antigamente? É um pedaço de madeira feito num T assim, ó. Tipo assim. Aqui na frente você amarrava o boi, punha aqui a canga lá no boi para o boi sair puxando. E aqui na parte do T ficava ali uma pedra, alguma coisa pontiaguda, né? Então havia um travessão, e Jeremias 28 fala sobre isso aí. Não podia se misturar, por exemplo, para puxar o arado, boi e jumento. Por quê? Porque um força o outro, né? O boi é muito mais forte que o jumento. Para não haver puxão desigual, causando sofrimento no fraco. Por isso que não podia, por isso que não pode ter jugo desigual. Quando Paulo está falando de jugo desigual, está falando disso. Não pode, porque senão vai ter sofrimento. Se colocar um boi e um jumento arar junto, o jumento puxa muito menos do que o boi, e o boi vai forçar, vai ficar machucando o jumento. Isso está lá então a aguilhada, que era uma vara com a ponta de ferro aguda para cutucar os bois e fazer os bois andarem. Juízes 3:31 e Atos também 9 fala isso, né? Quando Jesus de Nazaré aparece para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, ele diz, duro para ti é concentrares contra os aguilhões. É você voltar e o aguilhão ser colocado em você, né? Então, é por isso que não podia pôr boi e jumento puxar o arado no jugo, porque forçava demais o outro, né?
A geira também é uma palavra hebraica chamada tissemar, que é a quantidade que uma junta de boi arava num dia, a medida, chamado geira, aparece em 1 Samuel 14:14, Isaías 5:10 e Jeremias 51:23. Geira, então, é a medida. O que é uma geira de terra? É uma área que uma junta de boi consegue arar em um dia. Saul, por exemplo, trabalhava com junta de bois. Estava lá nos arados, 1 Samuel 11:5, quando ele chega do campo e tem a notícia de que aconteceu aquele caso em Jabes de Gileade, ele mata aqueles 2 boi e manda um pedaço e manda todo mundo se unir a ele para atacar Jabes de Gileade. As amonitas estavam atacando lá, né? Naás, o amonita. Eliseu também estava lavrando com 12 juntas de bois, 1 Reis 19. Os aparelhos são os arados, né? Ele estava com a 12ª, diz que ele pegou aquilo ali, matou o boi e com o fogo daqueles arados e abandonou aquilo ali para nunca mais voltar e foi ser profeta. Comprei 5 juntas de boi, diz Lucas 14, quando o rei manda convidar as pessoas para a festa, né? Aquela parábola, manda falar que comprou 5 juntas de boi e não pode ir na festa. E tem uma citação de Paulo em 1 Coríntios dizendo: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Aqui no caso já é no caso da trilha, é no caso aqui da debulha, né? Não é no caso do arado, não. Vamos citar depois disso aqui. Então o arado começou pela seguinte maneira: primeiro era uma vara pesada e pontiaguda, né? Pontuda, que você punha ali um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, alguma coisa para ir sulcando a terra. Depois pegaram o cobre e colocaram uma lâmina de cobre. E depois o ferro, né? Quando os filisteus os filisteus dominaram o ferro naquela época, né? E eles é que tinham o monopólio do ferro ali. Quem quisesse mexer com ferro tinha que procurar os filisteus, né? E aí, no tempo de Saul, não achava espada na mão de ninguém, só na mão de Saul e de Jonas, porque os filisteus tinham feito, expulsado, né? Não tinha nenhum ferreiro em Israel. Vamos continuando então. Nós temos então, depois da semeadura, fez a aradura, semeou, né? Semeadura era feita, você fazia com um tipo de um bornal, né? Uma alforjezinha, alguma coisa que punha ali de couro, de pano, e ia julgando a semente, né? A revelia, né? Que você vê na parábola do semeador, tinha semente caindo na beirada do caminho, semente caindo em lugares pedregosos, semente caindo no meio dos espinhos, semente caindo em boa terra. A semente era muito rara, né? Salmo 126 fala que aquele que leva a pessoa semente andando e chorando, voltará com alegria trazendo seus feixes. Então, que Maria tinha que tirar da boca da família para semear. Então, não podia sair semeando a revelia, porque era muito nobre. Você tirava da sua comida, o que você ia comer para semear. Então, você pedia a Deus. Por isso que a lágrima caindo em cima de cada buraquinho onde você colocava a semente, né? Esse Salmo 126 fala sobre isso aí. As torrentes do Negueb, né, que vinham tirando das areias para colocar a terra nua, para poder fazer a semeadura e para que não tivesse nenhum prejuízo e as sementes germinassem e dessem fruta a 30, a 60 e a 100 por um. Né? Vamos ficando por aqui com essa aula sobre a aradura e a semeadura. Fica na paz, tchau, tchau.